Seja muito bem-vinda à nossa live sobre chás. Hoje eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre chá para desinchar, chá para melhorar a ansiedade, chá para melhorar o cortisol, chá para poder ajudar na produção do leite materno. Então vai ser uma live extremamente completa. É uma das lives que eu tenho certeza que vocês mais vão gostar, porque é tão gostoso aprender isso aqui, já poder colocar em prática. Então, boa noite, sejam muito bem-vindas. Vamos, oi, Eliana, eu lembro de Eliana já das outras lives também. Deixa eu fixar aqui o comentário. Ariana também, boa noite, Gilmara. Deixa eu fixar aqui pra vocês. Ai, gente, vai ser uma live tão gostosa. Com certeza vocês vão gostar da live de hoje. Eu acho que vocês gostaram das outras também, né? Quem assistiu, mas eu acredito que a de hoje promete muito. Deixei o celular um pouquinho mais distante, tomara que eu consiga ler os comentários. Até então eu tô conseguindo. Boa noite! Vocês já encaminharam essas lives para essas lives que a gente está fazendo aqui de aquecimento para outras mães de bebê? Tem um aviãozinho aqui embaixo. Encaminha para outras mães para que elas possam também aprender aqui junto com a gente. Tá bom? Eu amei. Poxa, pena que não fica gravado, não consigo assistir agora por causa do meu bebê. Será que eu deixo gravada? Se vocês me pedirem muito, se bater aqui hoje mais de 200 mães, eu deixo gravado. Vamos esperar o pessoal chegar. Bora? Então encaminha para o máximo de mães de bebê que você conhece, que eu deixo gravado. Aí vocês vão poder consultar, ver várias vezes, quem não conseguir ficar até o final. Boa noite. Eu entendo a realidade de vocês, às vezes de não conseguir, né? Eu falei, mas assim, às vezes o bebê chora, às vezes tem que acolher, às vezes tá cansada. Mas eu queria que vocês tentassem ao máximo estar aqui comigo, porque eu sei que tudo que eu vou ensinar pra vocês aqui, vocês vão conseguir colocar em prática, já vão ter resultados muito bons, né? Lembrando que a hibisco pode tomar amamentando, vou falar sobre ele hoje. Se pode, se não pode, daqui a pouquinho. Deixa, por favor. Então, encaminha para outras mães de bebê. Vamos chegar a 200 mamães aqui? Então, gente, vamos dar uma boa noite oficial para vocês. Eu fico enrolando um pouquinho para que ninguém perca nada. Boa noite. Vamos lá. Temos mamães novas aqui, já vi mamães que eu assisti todas, estou aqui desde o início, estou amando as lives, mas tem alguma mamãe nova que não me conhece. Carol, cheguei aqui hoje, a primeira live, me conta aqui nos comentários, para que eu possa falar com vocês também. Eu preparei muitos chás para vocês, viu? Muitos chás. Vamos lá. Temos, né? Sempre temos. Então, gente, vamos começar a nossa live oficialmente. Boa noite, né? A mamãe aqui também falando, é a minha primeira vez. Então, boa noite, sejam muito bem-vindas à nossa live sobre chá. Eu sou a Carol, né? Eu sou a Nutri das mães de bebê. Sou uma mãe de bebê também, assim como você. E eu ajudo mães de bebê a emagrecer, sem passar fome, sem academia e melhorando a qualidade do leite materno. Então, esse aqui é o nosso objetivo aqui nesse Instagram, ajudar outras mães de bebê. E nesse momento que você está aqui assistindo essa live, é porque eu estou fazendo lives de aquecimento. Então, se vocês estão gostando do aquecimento, do que eu já venho fazendo aqui com vocês aqui no Instagram, imagine quando a gente começar o nosso evento de verdade, né? O nosso evento, que é justamente o último evento de emagrecimento que eu vou fazer esse ano para mães de bebê. E por que eu resolvi fazer um último evento, talvez assim, tão cedo assim, já em setembro? Por quê? No finalzinho de setembro, ali, início de outubro. Então, mães, quando eu comecei, né, que eu tive meu bebê, que eu comecei a ajudar outras mães de bebê, eu vi que tem momentos na nossa vida que às vezes eles são muito fortes, né? E muitas mães de bebê, às vezes elas não conseguem ficar bem com elas, com a imagem dela, com o lado da mulher, está se sentindo com autoestima muito baixa. Então eu resolvi antecipar o último evento de emagrecimento do ano, justamente para que vocês tenham chance de emagrecer já para as festas de final de ano, já para viver os momentos que são momentos muito importantes, onde a gente confraterniza com a nossa família, onde a gente encontra pessoas tão queridas, onde a gente quer viver aquele momento e às vezes a gente fica ali escondida, largada, deixada de lado. Então, por isso é muito importante, tá?
falar com vocês que esse é o último evento de emagrecimento do ano, porque sim, eu quero ver muitas mães de bebê já magras nas festas de final de ano. Eu sempre digo que isso não é futilidade, isso é você, isso é a sua autoestima, isso é você tendo mais energia e disposição para cuidar do seu bebê. Isso é muito importante. E quando a gente fala desse emagrecimento, inclusive a gente está falando de uma mãe que vai conseguir ficar mais inteira para poder cuidar do seu bebê. Então, antes inclusive de falar sobre o chá, eu tô vendo muitas mamães colocando aqui eu quero nos comentários. Vocês que não fizeram a inscrição, eu fixei aqui nos comentários. Digita aqui eu quero, porque o evento não vai ser aqui no Instagram. Então precisa da sua inscrição. Você precisa entrar no nosso grupo VIP. É um grupo bem silencioso, eu sei que vocês não têm muito tempo. Então lá eu só dou as informações importantes. Eu aviso quando eu faço a live. Eu vou falar sobre os sorteios lá no também, que eu vou presentear vocês. Eu vou dar e-book de chá, eu vou fazer... Eu vou sortear esse copo maravilhoso, camisa do evento, então tem os sorteios também e tem todas as informações de como vai funcionar o nosso evento. Então tudo vai ser pelo grupo, tá? As lives são aqui, né? As lives eu transmito também nos outros canais, mas o evento precisa da inscrição, não vai ser aqui no Instagram. Então se você não está ainda, coloca eu quero, entra no grupo VIP, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do nosso evento. Então, gente, falando com vocês, porque eu resolvi fazer esse evento e antecipei esse evento, né? Eu falei que esses momentos, eles são momentos muito importantes. Eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui, se quiser compartilhar, mandar comentários, se sentir à vontade para isso, eu tenho certeza que só tem mães de bebê aqui na nossa live, estão se sentindo com autoestima muito abalada, né? Estão percebendo, como eu sempre digo, o M de mulher é muito baixo, né? Muitas das vezes sem se olhar no espelho, com vergonha do próprio corpo, com vergonha do parceiro. Muitas vão voltar a trabalhar também e às vezes não conseguem mais usar uma farda, não conseguem voltar a usar as roupas. E são coisas que são desconfortáveis para a mulher. Então, eu lembro de uma história, né? Quando antes de começar a ajudar uma mãe de bebê, que ela me contou a seguinte situação. Ela fez assim: Carol, meu esposo, ele tinha um hábito, né, de alugar a casa na praia todos os anos, no final do ano, todos os anos a gente alugava uma casa na praia para passar o verão, pra gente poder confraternizar ali em família. E eu comecei a não querer ir pra praia. E, ó, presta atenção, essa história é bem interessante. E ela começou a falar, né, para as pessoas, para o esposo, para as pessoas ao redor que estavam ali chamando ela, que depois eu vou. Ela disse que era bem pertinho, era uma casa assim, bem deliciosa, né, logo em frente ao mar. E ela falava: não, vai na frente, daqui a pouco eu vou. E todos os dias era uma desculpa diferente. Não, pode ir, que hoje eu vou fazer uma comida gostosa aqui. Quando vocês voltarem, eu não gosto de praia. Então, assim, começou a ficar todos os dias ela trazendo algumas situações diferentes para ela, para o esposo dela, trazendo algumas desculpas que ela disse que na época ela nem percebia que era desculpa. Mas pra ela, um ambiente tão desconfortável, era tão desconfortável ficar de biquíni, era tão desconfortável ficar na frente do esposo dela daquela forma, que ela começou a se transformar em outra pessoa. Ou seja, aquela mãe de bebê, aquela mulher, ela deixou, não porque eu não fui pra praia, não é isso, mas essa mãe de bebê, inclusive, ela deixou de viver momentos importantes em família. Então, assim, de estar com o esposo, de estar com o filho, de brincar ali, de aproveitar momentos que são tão importantes e tão valiosos, porque simplesmente ela não estava se sentindo bem com ela. Então, isso é muito importante. Então, quantas mulheres estão se transformando em outras mulheres, deixando de viver momentos que são tão especiais, né, que são tão importantes, porque às vezes a autoestima está muito abalada. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês, que é super possível a gente conseguir emagrecer, recuperar nossa autoestima, recuperar nosso corpo. Eu tô vendo vocês marcando um monte de arrobinha aqui. A live tá funcionando normal, a gente tá travando. Eu não tô conseguindo ver direito os comentários, travou aqui um pouquinho pra mim. Me dá um ok pra ver se tá tudo certo. Eu só tô vendo o eu quero de vocês. Normal, Mari? Então, como eu falei, alguém já se está se sentindo nessa situação de falar assim: poxa, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o meu corpo? Né? Será que eu estou deixando de viver momentos especiais? Será que eu estou deixando de aparecer nas fotos com meu filho ali sorrindo, de registrar momentos importantes, né? De viver momentos especiais ao lado dos meus parceiros, das pessoas que eu amo, por não estar tão bem comigo assim? Né? Então é algo que... Que chá você tá tomando? Erva doce. Vou falar sobre ele. Sim.
Então, é algo que eu preciso mostrar pra vocês, que a transformação do corpo da mulher, ela existe. Mas é muito fácil a gente conseguir voltar, caso a gente consiga ter a estratégia que é específica para este momento que a gente está vivendo agora. Então, vamos aprender a dar o primeiro passo do emagrecimento. Essa live ela é muito importante, porque aquela live, mãe, que ela já ajuda, né, a gente a ter um pequeno resultado. Por que um pequeno resultado? Eu falei que eu vou ensinar pra vocês o chá que vai ajudar também a desinchar, né? E desinchar, muitas das vezes, já mostra aquele volume, ou seja, já mostra, às vezes, um pouco nas medidas, já mostra um pouco na balança, mas vocês vão entender comigo até o final da live que vocês precisam saber. Eu não tirei nenhuma foto ainda com meu bebê de 5 meses. E ele está com 4 quilos para voltar meu peso de antes. A impressão que eu estou que faltam uns 10 quilos. Não faça isso, mãe. Resista. Eu também tenho pouquíssimas fotos de quando eu estava acima do peso. E hoje é algo que me dói muito, né? Me dói muito, porque eu queria ter, inclusive, para mostrar mais fotos para vocês. Mostrar que eu passei pelo que vocês estão passando agora, nesse momento. E, assim, o seu bebê, ele não vai querer saber depois se você estava acima do peso, se você não estava. Ele vai procurar a mãe dele. Hoje, ele não tem esse discernimento, ele não tem essa maturidade, ele não sabe. Mas quando ele estiver maiorzinho, ele vai assistir. Eu já ouvi isso de outras mães de bebê também, né? Inclusive, tem uma mãe que fez uma vez ela veio aqui, conversou comigo, a gente gravou, foi bem legal. E ela falou a seguinte situação, que o filho mais velho dela já estava: mamãe, por que você não está nas fotos comigo? Porque só meu pai tem fotos comigo. Então é algo que a gente já não pode deixar, hoje você já não pode deixar. Então amanhã, independente se você já emagreceu ou não, registre, isso é importante. E é importante também você estar bem com você. Imagine aquela sensação de falar: eu tô assim porque eu tive um filho. Não, está errado. Seu filho veio para lhe dar bênção, para lhe dar alegria, para lhe dar felicidade, para resgatar você como mulher também, para lhe deixar mais forte. Talvez você não consiga emagrecer nem antes de ter filho, mas agora é uma grande oportunidade para você, inclusive, dar uma alimentação melhor para o seu bebê. Então, falando desses chás que eu preparei para vocês, me conta aqui nos comentários que tipo de chá você mais quer saber. Qual é o tipo de chá que você mais precisa? Porque são tantos chás que a gente vai guiar mais porque vocês mais precisam, tá bom? Vamos lá. Que chá é esse? O que eu tô tomando aqui é erva doce. Eu vou falar o benefício dele. Eu tenho 40 anos e meu namorado tem 29, eu fico desconfortável com ele. Que é essa que chama? É isso. E a gente perde, né, gente? Momentos tão especiais, assim. Agradeço de você compartilhar com a gente, mamãe. Mas muitas mamães estão passando pela mesma situação que você. O que importa é de agora em diante. O que a gente vai fazer de agora em diante? A gente já tem data. Dia 29 começa o nosso emagrecimento, tá bom? Chá para melhorar a produção do leite materno, chá para desinchar, chá para desinflamar o corpo, chá para tirar a barriga. Chá para tirar a barriga. A live de barriga vai ser segunda-feira. Chá de retenção. Vamos lá. Então, primeiro eu vou falar para vocês os chás e as formas de usar. Vocês estão amamentando? Porque mais de 90% das mães que eu acompanho estão amamentando. Então, os chás que eu vou falar para vocês são chás que são seguros para usar na amamentação. E caso tenha algum que não possa usar, eu vou falar. Então, vocês vão prestar muita atenção no que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Eu vou falar: olha, esse aqui não pode, esse aqui não pode, esse aqui pode. Então, presta atenção que eu vou começar a falar sobre esses chás agora. E quem não fez inscrição no evento, coloca "eu quero" aqui nos comentários, né? Muitas mamães estão amamentando. Então, o primeiro que eu vou falar é para melhorar a produção do leite materno. E para isso eu vou fazer um parêntese muito grande, muito grande. Por quê? Quando a gente fala de produção do leite materno, sim, existem chás que podem contribuir e melhorar a produção do leite materno. Todos esses chás que podem ajudar a produção do leite materno, eles são chás que eles vão agir no cortisol, eles vão agir nos hormônios do relaxamento, nos hormônios da tranquilidade. Ele vai deixar essa mãe de bebê mais calma. Carol, sério? É essa a função do chá? Sim, porque o principal fator para diminuir a produção do leite materno é o estresse. O estresse, ele diminui um hormônio, né, chamado prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite materno. Diminui a ocitocina, que é o hormônio do amor, responsável para que o leite consiga sair, para que o leite consiga injetar. Então, se eu tenho um estresse muito alto,
a minha produção de leite, do leite materno, ela tende a diminuir e cair bastante. E o estresse, mãe, ele pode se dar por diversos motivos. Ele pode se dar porque você está muito cansada, exausta, sua noite de sono está muito picada, você está acordando várias vezes à noite porque o seu corpo está muito desregulado. O seu bebê, a gente tem teorias, a gente não, quem sou eu? Né? A ciência comprova que o seu bebê, ele tem neurônios espelhos. O que é isso? Ele sente as emoções da mãe. Então, olha a importância de você estar bem, de você estar feliz, de você não estar tão exausta, de você se cuidar também. Porque o seu bebê, ele está sentindo as suas emoções através desses neurônios espelho. Então, a importância de cuidar de uma mãe de bebê, inclusive para que seu filho também seja beneficiado de vários aspectos. Então, sim, o estresse é a principal causa para que a gente tenha, sim, uma diminuição na produção do leite materno através desses mecanismos que eu já falei. Aumento de cortisol, diminuição de 2 hormônios que são muito importantes. E esse chás que eu vou falar, ele vai agir na regulação e na modulação desse estresse e com isso contribui sim para a melhora da produção do leite materno. Então, os 2 chás que eu mais indico para aquelas mães que estão: Carol, eu tô percebendo que meu leite está diminuindo, eu tô percebendo a dificuldade na produção do leite, é o chá de funcho ou erva doce, são diferentes, mas são da mesma família, ou o chá de algodoeiro. E qual o melhor horário para poder usar esses chás? Porque não é qualquer momento. O nosso corpo, né, ele tem horários de produções hormonais, ele tem horário de regulações. E quando a gente faz as coisinhas na hora certa, ou seja, a gente dá o que o corpo necessita no momento certo, os benefícios, eles são realmente multiplicados. Comida, gente, é como se fosse um remedinho natural. O chá, mais ainda. Então, assim, o chá é como se fosse realmente um remédio natural para poder ajudar nos seus objetivos. Então, ele pode sim ser um passo para poder ajudar no emagrecimento. Ele pode sim ser um passo para ajudar na produção do leite materno, para melhorar a qualidade do sono. Mas a gente tem que saber usar esses chás de forma estratégica para ter esse benefício. Então, esses chás que eu falei, que eu recomendo para vocês, são chás que, se você quer usar com uma intenção de melhorar a produção do leite materno, você tem que usar ali por volta das 16 horas, 17 horas, ou seja, final da tarde e antes de dormir, por volta das 20, 21. Por quê? Porque no finalzinho da tarde é quando você começa a produzir alguns neurotransmissores, ou seja, hormônios do relaxamento. Você tem que diminuir o glutamato, que é um neurotransmissor que estimula demais, que acelera muito o seu cortisol, e já começar a produzir o GABA, que é um hormônio neurotransmissor do relaxamento, da tranquilidade. Então, se você está muito agitado e você toma um chá só na hora de dormir, não vai ter o efeito total benéfico. Você tem que começar a fazer essa modulação do sono, essa modulação do estresse no final da tarde. Então, esses são os horários mais estratégicos para que você use esses chás que eu estou recomendando. Lembrando, gente, que bem importante, eu não te conheço de perto, eu não conheço você de perto, eu não conheço o seu organismo, eu não vi seu GPS ainda, GPS esse que a gente vai usar lá na nossa semana de emagrecimento para mãe de bebê. Então, a recomendação geral que eu dou de consumo de chá geral são 500 ml por dia. Então, se você quer usar nesses 2 horários, você vai fazer o quê? Fracionar. Você vai usar uma metade, você pode fazer de uma única vez, até porque a gente não tem muito tempo. Você pode comprar um negocinho desse lindo aqui, ó. Lá no evento também vai ter um negocinho desse aqui. Vocês vão saber como vocês podem ganhar uma dessa, caso vocês queiram. Então, assim, você pode comprar uma dessa, usar uma dessa, ir pro evento e ganhar uma dessa. Mas é o que vale mais ou menos a uma canequinha. Tá vendo? Uma canequinha aqui, ó, 500 ml ou 2 xícaras dessa daqui. E você fraciona 2 vezes ao dia. Carol, eu posso usar mais do que 500 ml? De recomendação geral, não. Como eu falei, eu não conheço você de perto, então eu não posso te fazer essas recomendações, tá bom? Meu bebê de 3 meses chegaram em casa às 18, adianta tomar? Sim, mãe, adianta. O ideal seria você tomar um pouquinho mais cedo. Então, às vezes, o que a gente faz? O que eu faço quando eu tô trabalhando, fora de casa? Eu tenho uma garrafinha de vidro, eu faço chá até no dia anterior e eu levo. E aquela mesma garrafa eu vou bebendo água depois, não tem problema nenhum, não precisa lavar, não precisa fazer nada. Então, assim, eu gosto, então, exemplo, não tem um tempo. Você pode chegar à noite, faz o seu chá, o chá pode durar até 24 horas, até mais, mas o máximo, a média que a gente coloca ali de 24 horas, e você deixa pra tomar naquele momento realmente mais oportuno. Então, assim, eu digo que tem jeito pra tudo, né? Tem jeito pra tudo. Se não der certo, é melhor tomar nesse horário que você pode.
mas se você conseguir botar uma garrafinha de vidro, por que uma garrafinha de vidro? Porque se a gente coloca substâncias quentes em garrafa de plástico, isso não vai ser bom, em alumínio não vai ser bom. Então o vidro vai ser a melhor opção para que você possa fazer esse chá e levar para onde você quiser, tá bom? Pode fazer colocar na geladeira? Sim. Então esses são chás que eu recomendo para melhorar a produção do leite materno. Lembrando que a produção do leite materno vai ser o primeiro ponto para melhorar a qualidade do leite materno, ou para melhorar a produção do leite materno, é a regulação do cortisol, que é o hormônio do estresse. E falei também para vocês, vou falar mais um pouco na live de segunda-feira, cortisol, como está muito alto, a gente tem dificuldade de perder barriga. A gente acumula barriga. Mas na live de segunda eu explico para vocês melhor sobre esse assunto. E o segundo fator para diminuir a produção do leite materno, todo mundo sabe que é a questão da água. Então tem que bater sua meta de água por dia. Pega teu peso, multiplica por 40. Isso é o mínimo de água que você deve consumir. Aí sim, o terceiro fator é a questão de passar fome. Você não pode passar fome, você não pode comer pouco. Você tem que nutrir o seu corpo para que você tanto consiga produzir leite, como você consiga também emagrecer. Então, passar fome é um grande erro. Parar de comer carboidrato, não janto mais, não como mais nada, errado. Não vai te ajudar em relação à sua produção de leite e também não vai te ajudar em relação ao seu metabolismo, ao seu organismo, porque vai travar a sua perda de gordura, vai travar o seu corpo e não vai adiantar nada. Vai fazer por 15 dias, depois também não vai aguentar mais, tá bom? Então, muito cuidado com dietas restritas, muito cuidado com dieta que vai tirar tudo da sua alimentação, porque isso não vai ser benéfico para você, tá bom? Então, e os chás que vocês mais me pedem, que são chás para desinchar. Ao contrário do chá, né, que vai melhorar a produção do leite materno, né, do horário que vai melhorar a produção do leite materno, os chás para desinchar são chás que devem ser consumidos durante o dia. Por quê? O que é que o desinchar faz? Como é que a gente consegue desinchar? A gente desincha quando a gente perde líquido. Então, a mulher que está ali no pós-parto, vocês vão aprender um pouco mais sobre isso amanhã, que eu vou falar sobre os alimentos mais importantes para desinchar também e regular os hormônios. Mas a mulher no pós-parto, ela tem uma oscilação muito grande hormonal, né? Muito grande, muito grande. Então, essa oscilação hormonal do pós-parto, ela vai fazer... Eu vou criar um grupo para vocês semana que vem, gente. Fiquem calma que vocês vão ter grupo. Eu vou explicar para vocês semana que vem. Deixa eu ir guiando vocês. Vocês vão ter ajuda com ajuda profissional. Podem ficar tranquila. Vou aprendendo aqui. Foca no que eu tô falando. Então, assim, até pra vocês não pegarem informações erradas. Então, assim, muito cuidado, tá bom? O que vocês vão vendo, o que vocês vão pegando. Realmente pegue informações de pessoas que são profissionais da área. Porque, às vezes, até na tentativa de ajudar, a gente pega informações erradas, se frustra, não tem o emagrecimento. Vocês estão numa fase muito delicada da vida de vocês. Então, por isso que a gente tem um pouco de receio de como a gente faz as coisas. De muito cuidado e muito proteção e amor com a vida de vocês e do bebê de vocês, tá bom? Então, falando, né, em relação ao que eu estava falando do desinchar, já os chás que são mais para desinchar, ou seja, perder líquido, eles são chás que devem ser consumidos durante o dia. Porque é um chá que vai te fazer urinar, fazer muito xixi, muito xixi. Então, se você consome final da tarde e à noite, você vai passar a noite fazendo xixi. Aí o bebê que já te acorda, você acorda durante a noite para poder fazer xixi o tempo todo, você vai ficar mais cansada ainda, tá bom? Então, assim, as tinturas para a produção de leite fazem o mesmo efeito que o chá. São efeitos semelhantes, porém, eles não são a mesma coisa, porque vai depender da dosagem da tintura, né? Vai depender de como você está usando, mas a depender da dosagem pode ter um efeito bastante semelhante também. Eu complemento as tinturas com chás. Sempre, gente, eu complemento as tinturas com chás. Então, assim, se você já usa tintura, você pode usar o chá também, tá bom? Então, em relação aos chás para desinchar, né? E são chás que são tomados durante o dia. Aí vem um parêntese bem grande também, por isso que eu falei que a informação profissional ela é muito importante. As mulheres que estão no pós-parto, elas tendem a ter o chá ou o ferro muito baixo. E se você consome chás, né, que são substâncias que a gente chama assim de quelantes, ou seja, substâncias que podem vir a diminuir a absorção de ferro, você diminui mais ainda seu ferro, que já tende, não são todas as mães, mas já tende a estar baixo no pós-parto. Então, assim, cuidado com os horários. Exemplo, chá para desinchar, qual é o melhor horário, Carol? Intervalo da manhã ou intervalo da tarde, mais cedo.
Então, eu prefiro que você tome, se você consegue, exemplo, no meio da manhã, ali por volta das 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, longe do almoço, que é onde você vai consumir mais fontes de proteína, onde você vai consumir mais carne vermelha, para que a gente não diminua essa absorção de ferro. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá bom? Gente, eu não falei de tintura. Tintura é algo que ele é um pouco mais concentrado, depende da dosagem. Então, cuidado para vocês não estarem usando coisa por conta própria, tá? E ao invés de ter o benefício, vocês terem o malefício. Então, vamos ter cuidado. A gente fala sobre tintura em outro momento, mas eu não recomendo tintura para vocês usarem. Tanto que tintura precisa de prescrição, tintura precisa ter uma certificação especial para poder prescrever. Não é algo de qualquer jeito. Vocês estão num momento delicado, por isso que eu fico com muito receio do que falar, do que vocês podem usar. Então, assim, tenham receio mesmo, tá bom? Eu sei que vocês falam na intenção de ajudar, mas cuidado. Então, falando desses chás para desinchar, vocês perguntaram sobre o chá de hibisco, não foi? Então, hibisco não é um chá que deve ser usado por mães de bebê que estão amamentando. Ele não deve ser usado por mães de bebê que estão amamentando. Por quê? Tem dois motivos. O primeiro motivo, ele pode se tornar tóxico. Ele é muito diurético e você pode vir ali desidratar. E não tem artigos que comprovem o benefício do hibisco para mães lactantes. Então, o hibisco não. Mas tem outros chás que tem o benefício de desinchar e tem o benefício de melhorar você, melhorar a sua saúde, melhorar essa questão do inchaço e que são seguros, que você pode usar. E esse que eu vou falar agora, eu tenho certeza que eu posso te surpreender muito. Gente, canela não tem nada a ver com pressão alta, tá? Vou falar sobre canela também. Isso é um mito. Inclusive, a canela é anti-inflamatória. Não tem problema nenhum você tem canela, você tem pressão alta, nem usar canela, nem usar gengibre. Inclusive pode desinflamar, inclusive o gengibre pode desinflamar os vasos. Nossa, vamos lá, vamos falar sobre o que eu estava falando agora. Falando, né, sobre os chás que podem ser usados para desinchar, e eu falei que vocês vão se surpreender com o que eu falei aqui agora. Tem um chá que eu acredito que muitas de vocês não acham que não pode, mas esse pode, que é o chá verde. O chá verde, ele pode ser usado por mães que estão amamentando. Ele é muito, muito, muito anti-inflamatório. Ele combate o envelhecimento precoce. É um chá que, o que é combater o envelhecimento precoce? Ele traz um rejuvenescimento do nosso corpo e do nosso organismo. Isso é muito benéfico. Combater o estresse do nosso corpo metabólico. O chá verde é um dos top 1. E às vezes tem aquela questão do receio, né? Assim, será que é um chá porque tem cafeína? Já tive mães que me perguntaram sobre isso. Então, a própria, né? Os próprios órgãos que são responsáveis para poder falar o que uma lactante pode ou não, ele recomenda que uma mãe de bebê pode consumir de 200, os que são mais rigorosos, né? Digamos assim, de 200 a 300 miligramas de cafeína. Já o chá verde, ele só tem de 30 a 50. Ou seja, você teria que tomar muito chá verde para que você tivesse um excesso de cafeína no organismo. Então, o chá verde é um chá que eu recomendo para as mães que eu acompanho, já usam muito tempo. E a gente, sim, tem benefícios muito grandes com chá verde. Se vocês me perguntarem assim, Carol, qual é o chá top 1 para uma mãe de bebê? Eu faria uma combinação de erva doce e chá verde. Colocaria uma colher de sopa deles misturados, né? Misturaria assim, erva doce, chá verde, seria assim a combinação perfeita. Mas tem vários outros, eu vou falar sobre eles também. Mas esses são chás excelentes. Lembrando que eu vou sortear para vocês o e-book, um e-book completo, todos os chás que eu recomendo, que eu não recomendo, a forma de usar, os horários, lá na semana de emagrecimento para mãe de bebê. Então, assim, vocês vão receber, ele tá lindo o e-book, pena que eu não trouxe aqui agora, mas a caixa que eu vou sortear para vocês é perfeita, né? Tudo que vocês mais necessitam, tem o copo, tem o e-book, tem o chás também, tem uma combinação de chá que eu não comercializo, eu não ensino na internet, que eu usei para poder auxiliar no meu emagrecimento, que as mães que eu acompanho também tiveram a oportunidade de usar, e vocês vão poder receber lá no nosso evento. Então, quem não fez a inscrição, digita eu quero aqui nos comentários, para que vocês realmente tenham esse benefício. Pronto, pergunta muito boa, Pri. Mas tomaria em qualquer horário? O erva doce você disse para tomar no fim da tarde. É porque o erva doce, ele é um chá, digamos assim, que ele tem vários benefícios.
Ele tem a questão de modular o estresse, né? Modular a ansiedade, mas ele também, ele é inflamatório, ele ajuda, ele tem um pouquinho de característica que ajuda a desinchar. E ele tem essa questão de ser galactogogo. O que é galactogogo? É uma substância que pode ajudar na produção do leite materno. Então, por essa questão, eu misturaria os dois e usaria mais cedo, porque já que o chá verde, ele é estimulante, né? Ele contém um pouco de cafeína, ele é diurético e você não pode tomar no final da tarde. Então, nessa combinação, eu usaria dessa forma. Ou você pode fracionar, tá bom? Ou você pode fracionar, você pode colocar só o chá verde pela manhã, uma xícara pela manhã, e você pode usar o erva doce também no meio da tarde. Mas a combinação também é excelente. Tem outra opção, gente, pra vocês. Às vezes a gente fica na dúvida também de que usar. E tem chás que são da casca das frutas, que são excelentes pra desinchar. Então, não sei se vocês já me ouviram falar, o chá da casca da banana, teve uma época que ficou bem na moda na internet. Ah, porque emagrece e tal. Na verdade, não é porque emagrece. Chá, ele não vai te fazer, digamos assim, emagrecer. E não é um emagrecimento, porque o chá, apesar do chá verde ser um pouco termogênico, ou seja, ajuda um pouco na termogênese do organismo, se estiver associado com alimentação que favoreça isso, porque se não estiver associado com alimentação, chá não é milagre. Ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por chá. Eu tenho meu cantinho do chá aqui em casa, porque eu sei dos diversos benefícios que ele proporciona. Mas ele não é milagre. Porém, por que as pessoas acham que o chá pode emagrecer? Porque ele vai fazer você desinchar. Então você começa a tomar hoje, você pode perder um pouco de peso, 1 quilo, 2 quilos, peso na balança, mas ele não vai te fazer perder gordura. O que vai te fazer perder gordura, principalmente se você está numa fase agora tão especial, né, da amamentação, é a estratégia específica alimentar associada com o que eu venho ensinando para vocês, né? Então é bem importante a gente aprender sobre esses chás, já pra gente ter os primeiros benefícios, perceber o corpo desinchando, perceber o corpo, né, desinflamando, já ter resultados que realmente ajuda muito. A gente já começa a melhorar a cortisol, já começa a melhorar a qualidade do sono, já começa a sentir o corpo desinflamando. Então, em relação às frutas, então o chá da casca da banana, ele é excelente, ele pode ser usado por mães que estão amamentando. E o chá, tem na minha geladeira, que eu não consigo pegar. E outro chá também, que eu já faço aqui em casa muito, inclusive ele dura por muito tempo, é o chá da casca do abacaxi. Então você comprou um abacaxi, não descarta, higieniza direitinho, coloca ali no hipoclorito, algo do tipo, como você costuma lavar as coisas em casa. E você pode congelar a casca do abacaxi e fazer. Se você quiser algo mais prático ainda, tem esse chá que pra mim é um dos mais deliciosos que existe, que é essa combinação aqui, ó. O chá da maçã, chá de maçã com canela. Eu vou ensinar vocês a preparar para vocês não fazerem um chá errado, não ter benefício e depois não me falar que tá errado. Então, gente, isso é bem importante que eu vou falar agora. Aprende como fazer chá direito para vocês terem benefício, ó. Tudo que for duro, bateu aqui é duro, ó. A canela em pau é dura, o gengibre é duro, a casca da maçã, da banana, a maçã, tudo isso aqui é duro, né? Então, tudo que é duro, você precisa fazer um processo chamado de decocção. O que é isso? Você precisa ferver. Então, precisa ferver ali em média de 5 a 10 minutos, dependendo do seu fogo. Eu sempre coloco uns 10 minutinhos no máximo. Ele vai ferver. Aí você vai... Olha que cheiro maravilhoso. Aí você vai conseguir extrair esses benefícios do chá. Porque se você não ferve, ele não vai sair. Os benefícios vão estar aqui presos. E tudo que for mole, tudo que for assim, ó. Assim, molinho, que for casca, que for molinho, você não ferve. Pra não ficar tóxico, você não ferve. Aí, como é que eu faço então, Carol? Você vai colocar água. Você que pode ir ao fogo, menino. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você vai colocar água no fogão. Quando ele estiver perto de querer ferver, que estiver aparecendo, querendo aparecer as primeiras bolinhas ali, você vai desligar e vai colocar uma colher de sopa e vai abafar. O nome disso aqui é infusão. Só esse processo já faz com que você consiga extrair os benefícios, tá bom? Do chá. Então, o que é mole é infusão, não ferve. O que é duro é decocção, a gente ferve. Outra dúvida que vocês costumam ter bastante: e quais chás podem tomar amamentando? Já falei vários. Falei avodoeiro, falei erva doce, falei funcho, falei o chá das frutas, falei o chá de canela, falei o chá de gengibre, falei o chá da maçã, da banana, do abacaxi. E os que não podem, antes de falar, o que eu ia falar, me perdi. Vamos lá. Os que não podem, eu falei até agora.
Hibisco não pode, eu justifiquei pra vocês o porquê. Cavalinha não pode, porque ele é muito diurético, a gente não tem benefícios. Chá de hortelã não pode, eu não recomendo pra vocês, porque o chá de hortelã, ele pode diminuir a prolactina, então tem artigos falando que ele pode diminuir a prolactina, que é o hormônio principal responsável pela produção do leite materno. Isso eu tô falando, gente, na forma de chá. Eu não tô falando que você for, ai meu Deus, eu vi uma salada ali com hortelã, eu não vou comer. Não, porque o chá é diferente. É mais ou menos assim, ó. Quando você come algo in natura, come essa maçã aqui, eu tenho benefícios. Quando eu consigo ferver algo, que eu consigo levar ao fogo, que eu esquento a temperatura, é como se a gente conseguisse dobrar, triplicar, a depender do que for ali, a quantidade de ativos que tem vai se multiplicando, então é muito mais forte. Então é por isso que eu tô falando com vocês, para que vocês tenham cuidado nesse momento que vocês estão vivendo, assim, com dicas de pessoas que não são profissionais da área, em usar as coisas por conta própria, porque chá é remédio, tintura é remédio, a gente tem que ter cuidado de segurança o que a gente está fazendo num momento tão especial, né? Então, o que ferve, pegou, então muito cuidado com esses chás que eu falei até agora. Cidreira pode, cidreira é uma excelente opção. Agora eu vou falar para vocês os chás que vocês podem usar para melhorar a cortisol, ou seja, né, melhorar essa questão de, que eu falei dos horários, né, mas falei do erva doce, mas tem outros chás que são mais eficientes quando se fala em cortisol. E vocês vão saber lá no nosso evento como é que está o seu cortisol, que é o hormônio, né, do estresse que eu falei, que dificulta a perda de peso, né, que deixa a gente mais ansiosa, deixa a gente mais compulsiva, desregula o nosso organismo como um todo. E o cortisol, ele realmente atrapalha o emagrecimento. Ele atrapalha demais o nosso emagrecimento, atrapalha as nossas decisões, traz sensação de fracasso, traz sensação de incapacidade. Então, assim, muito cuidado, tá bom? Então, os principais chás, quando se fala em cortisol, que eu gosto de recomendar, é o chá de valeriana e o chá de mulungum, para quem não está amamentando. Então, valeriana e mulungum, aquela mãe que não está amamentando. Como a maioria das mães que eu acompanho está amamentando, eu prefiro que você use passiflora ou melissa. Então, passiflora e melissa são chás que são, sim, excelentes para que poder usar, para poder ajudar na regulação desse cortisol, para poder ajudar a melhorar a qualidade do sono, ajudar a melhorar você a se sentir mais tranquila, mais calma. E sempre naquele horário que eu falei, finalzinho da tarde, finalzinho da tarde, próximo da hora de dormir, respeitando os 500 ml. Então, a mãe perguntou, são 500 ml? Sim, mãe, são 500 ml. Aqui vale uma canequinha, ou então a 2 xícaras. Se passar um pouquinho, não tem problema. E geralmente o que a gente vai usar de ervas, ou única ou misturada, vai ser uma colher de sopa. Então, tem várias combinações, né, que a gente pode botar vários tipos de chás dentro. Eu não recomendo, a princípio, como eu falei, eu não conheço vocês de perto, eu vou dar recomendação geral para que sirva para todas as mães com segurança, tá bom? Então, assim, quando se fala de uma colher de sopa de chá, né, desse daqui, eu recomendo que vocês misturem no máximo 2 ervas. 2 ervas, para que vocês tenham segurança. Porque tem alguns chás que a gente fala que são hepatotóxicos, ou seja, podem sobrecarregar o nosso fígado. Então, com segurança, são no máximo 2 opções. Exemplo, se você faz, né, os das frutas, eles são mais tranquilos. Tô na dúvida de que chá eu uso, se realmente vai me trazer segurança. Fenogrego não, mãe. Fenogrego a gente não tem segurança de usar. Tem uma questão também, né? Tem alguns chás que eles podem, inclusive, ser benéficos, mas pela falta de segurança, pela falta de evidências científicas, a gente acaba não recomendando por questão de prudência mesmo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com vocês nessa fase que vocês estão na vida. Então, eu acho que eu consegui falar pra vocês quais são as melhores opções. Uma opção bem importante também. Nunca adoce chá. Chá não é para adoçar. Quer comer doce, come doce. Quer comer bolo, come bolo. Mas o chá, ele é para ser tomado in natura, senão a gente não vai ter o benefício dele. E uma colherinha aqui de mel, Carol, bota. Pode até colocar, mas o melhor é que você tenha o benefício. Então, se você não gosta muito do sabor do chá, exemplo como chá verde, que ele é mais forte, comece com chás que são mais saborosos. Comece com cidreira, comece com erva doce, comece com chá da maçã, que são chás que são mais gostosos. Comece com chá adoçante também não. Eu vou falar sobre adoçante em que live, meu Deus.
Esqueci. Dos alimentos. Eu vou falar sobre o adoçante. Inclusive, adoçante é um perigo para quem quer emagrecer. Principalmente xilitol, eritritol, sorbitol, todos os óleos inflamatórios. Às vezes é melhor a gente comer o açúcar, né? Eita, vocês vão querer me cancelar se eu falar isso aqui agora. Mas eu vou explicar o contexto para vocês vão entender o porquê. Mas quem tá com o intestino inflamado é um grande erro, vou logo dar essa spoiler, é um grande erro trocar açúcar por adoçante, tá bom? Às vezes a gente vai fermentar mais ainda o nosso intestino, vai ter mais distensão abdominal, vai diminuir o nosso corpo de absorver nutrientes importantes. Então, assim, muito cuidado, tá bom? Em relação a essas opções. Como é que faz chá da casca da banana? Tudo que é duro, ferve por 10 minutinhos, uma casca de banana. Uma casca de banana dá pra fazer até 1 litro de chá, tá bom? Mas você pode fracionar. Você pode usar metade, faz 15 ml, que é realmente a dose segura que vocês devem usar por dia. Deixa eu ver se eu consigo ajudar vocês com mais alguma dúvida. Me conta aqui nos comentários. Não por ser diabético, então esquece esse eritritol, não vai te fazer benefício nenhum. Percebe um dia sem ele se a barriga já não vai ficar melhorzinha? Percebe se você não usa ele, você não fica com distensão abdominal, se você não percebe seu intestino diferente. Dá uma observada nele, tá bom? A banana, essa daqui, gente, a banana tradicional, tá? Não é a banana de café, não, tá? Não é a banana da terra, não, é a banana da prata. Camomila pode tomar? É um chá que pode ser tomado. Mas às vezes, por que eu não falei da camomila? Porque tem muitas de vocês que estão com prisão de ventre, intestino preguiçoso, não consegue fazer cocô todos os dias. E a camomila pode travar um pouquinho, pode deixar esse intestino um pouquinho mais preguiçoso. Mas é um chá excelente. E por isso que eu recomendei, eu prefiro que vocês comecem com erva doce, cidreira, chá verde, com os que são mais genéricos, são muitas informações, mas você pode ganhar um e-book. Se você que tiver isso em forma de e-book, não vai ser melhor, porque você vai abrir e vai consultar e vai falar, ó, esse aqui, ó, como é que faz, ó, como é que prepara. No nosso evento eu vou presentear vocês, tá bom? Ai, gente, tomo cápsula de passo fora, como eu disse, excelente, adoro também, uma combinação maravilhosa. Quando vai abrir a turma do MPS? Eu vou abrir a turma do MPS, vai ser a última turma do ano. Em breve, eu vou contar pra vocês como é que vai funcionar. Se preparem, porque realmente quando eu abro por pouquíssimo tempo, eu fecho muito rápido, porque é o programa de acompanhamento, tá bom? Mas eu vou abrir sim, já eu vou abrir. Mas até então eu quero que vocês coloquem em prática todas as dicas que eu venho ensinando aqui pra vocês. Aprendam, gente. É muita informação. Reveja a live amanhã. Vocês querem que eu deixe salva? A gente quase bateu 200 mamães, mas não bateu. E aí, o que eu faço? Deixa salvo ou não deixa salvo? Porque assim, vocês podem rever, vocês podem estar. Mas assim, o que eu quero mostrar pra vocês é que se vocês estão gostando aqui das lives, gente, vocês têm noção do que é o evento. O evento é todo mais estruturado. Vocês que pediram um grupo, vocês vão ter o grupo, vocês vão ter contato com outras mães de bebê, né? Vocês vão ter toda uma estrutura lá, eu vou fazer um passo a passo para vocês. Vocês vão ter sorteios, e-book, material em PDF, análise de GPS. Então, assim, é o evento. A live é um aquecimento. Então se preparem para o evento. No dia 29 de setembro vai ser o último evento de emagrecimento que eu vou fazer. A última semana de emagrecimento exclusiva para mãe de bebê. Então a gente tem esse compromisso, né? Como eu sempre digo. Eita, ligaram o alarme aqui em casa também, um susto. Começou, não para mais. Peraí que ligaram o alarme. Tá, tudo bem? Então assim, começou, não para mais. Aí eu pergunto, imagine se você desistir. Como é que você vai estar? Uma semana depois, sozinha, sem outras mães de bebê pra te ajudar, pra te apoiar? Eu acho que é Lulu, gente. Será que Lulu acordou? Eu tô pegando lá e peço desculpa a vocês. Disparou a cerca aqui em casa. Acho que agora parou. Vocês conseguiram pegar a informação que eu falei? Eu preciso repetir. Mas o que eu tava falando pra vocês, né? Então, assim, começou, não para mais. Imagine se eu não desistir. Quando eu tive acesso a todas essas informações que eu venho passando pra vocês, é como se meu mundo, minha mente falasse assim, meu Deus, era tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava saber, né? Para emagrecer com segurança, emagrecer sem passar fome, sem comer pouco, sem ter que ir pra academia no momento que eu não conseguia ir, melhorando a qualidade do meu leite materno, para que eu conseguisse desenvolver minha filha melhor, a parte cognitiva, cerebral, imunológica. Então, assim, é algo tão novo, tão especial, né? Que eu tenho certeza que muitos de vocês já estão se sentindo já com essa esperança. Então, vão vivendo esse passo a passo, vão aprendendo as dicas que eu vou dando, vai vivendo um dia após o outro, vai colocando tudo, porque eu tenho certeza que vocês vão
abrir, assim, vão ter resultados excelentes, assim como eu tive e outras mães de bebê também tiveram. E se prepara para o nosso evento, tá bom? Então, assim, eu não estou amamentando, posso tomar o chás? Pode, claro que sim. Você que não está amamentando, inclusive você pode usar o chás que eu falei também, né? Pra você não tem problema hibisco, pra você não tem problema cavalinha. Então eu separei justamente para que todas as mães sejam realmente beneficiadas. Louro com cravo eu posso tomar amamentando? Não, cravo tem uma dosagem até baixinha que pode usar, mas eu prefiro que você evite, eu prefiro que você use, né? Já que os que realmente a gente vai saber que vai ter benefício pra vocês, tá bom, gente? Eu vou deixar salva. E amanhã eu costumo dizer que é a live das mães comprometidas, porque às vezes dia de sexta-feira a gente tá cansada, a semana toda, mas quem é que não vai querer saber quais são os alimentos que ajudam a regular o corpo da mãe de bebê, que ajudam a regular os hormônios? A live que eu preparei pra vocês amanhã vai ser sobre os 5 alimentos mais importantes que ajudam a regular estrogênio, hormônios que deixam a gente inchada, compulsiva. Então não percam a live de amanhã, a live das mães comprometidas. Eu vou falar aqui, quem vai para a live de sexta-feira emagrece mais rápido e mais fácil. Por quê? Mostra seu comprometimento com seu corpo. Tá bom, mãe? A caixinha natural sempre, gente, natural sempre. Esses chás de caixinha são caros, não são tão bons. Se, Carol, viajei, não tenho tempo, não dei conta, você pode até usar o sachê, mas você dobra, você usa 2, porque geralmente eles são bem fraquinhos, os ativos deles são bem fraquinhos, você usa 2, tá bom? E eu prefiro que você use um negócio desse aqui, ó. O que você vai gastar de chá, você compra uma canequinha dessa aqui, ou então vai pro meu evento que eu te dou uma lá, vou sortear também, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou falar sobre diminuir flacidez também, vai ter live sobre isso. Quando é o evento? Dia 29 de setembro. Gente, reserva essa data pra vocês. Não é o dia todo, não. Vai ser em média 1 hora, tá? Reserva pra vocês. Fone de ouvido, bebê no colo, se conseguir deixar com outra pessoa. Mas se preparem para o evento que vai transformar a vida de vocês, o corpo, a autoestima, a família. E eu falo isso com muita segurança, sabe por quê? Porque foi através desse evento que eu vi centenas de mães de bebê transformarem não só a elas, mas toda uma família. E é isso que eu dedico pra vocês, jogo pra vocês, né, pra vocês realmente também conseguirem. Então, digita eu quero aqui nos comentários. E os chás que amamentam, mãe, eu falei sobre desinchar, falei tudo. Eu vou deixar a live salva que vocês pediram com carinho. Aí vocês vão voltar aqui, depois vocês vão poder consultar. O evento é online e gratuito, tá bom? Online e gratuito. O evento, GPS, o sorteio, as lives. Então, a comunidade com outras mães de bebê que eu vou liberar na próxima semana. A comunidade vai ser bem legal também, que quando eu terminar de fazer as coisas, eu já vou colocar nas dicas pra vocês lá. Então, semana que vem eu vou vir com muita novidade, tá bom? Um beijo, aproveitem. E, cara, ó, quem tiver dúvida, que eu não consegui responder, porque foram muitas perguntas, eu vou deixar a live salva, você vem nos comentários dessa live e fala. E me fala também o que você achou, gente, pra saber se eu tô no caminho certo, se tá gostando, se não tá gostando, curte, compartilha, me ajuda, eu fico aqui falando sozinha, tá bom? Vai lá nos comentários e coloca ou sua dúvida, ou me fala se gostou. 1 minutinho tá no seu feed, espera 1 minutinho que eu vou baixar a live pra você. E se eu não te respondi, vai lá e deixa a mensagem, tá bom? Que eu te ajudo. Gostou, né, Mari? Gostaram, né, meninas? Então, quem não se inscreveu também, vê a live aparecendo no feed e vai lá e comenta que você consegue se inscrever.